O contexto geral. Entrevista o deputado estadual pelo PSD no Ceará, professor Teodoro Soares. Eu nasci em Heriotaba, norte do estado do Ceará, e os meus pais eram políticos e fazendeiro. Meu pai, chefe político. Quando foi criado o município de Heriotaba, em 1923, foi feito pelo meu avô, Coronel José Teodoro Soares. Ele foi convidado para responsabilizar-se pela estrada de ferro que vai de Sobral até Ipu, e ele levou consigo, saiu de Santana do Acaraú, seus 4 irmãos, e praticamente foi fazer o povoamento da cidade de Heriotaba, a princípio chamado Santa Cruz do Norte, e ele então, nomeado primeiro prefeito, foi responsável pelo povoamento, fez a prefeitura, fez inclusive, distribuiu terras para povoar a cidade e passou a ser o primeiro político que comandava o município. Meu pai, Agripe Soares, ele casou com a filha do prefeito, Coronel José Teodoro Soares, e desde cedo ele agia não só no comércio, como fazendeiro e como político, sucedendo de certa forma a política comandada pelo seu sogro, que era o Coronel José Teodoro Soares. E minha mãe, é uma senhora religiosa, filha de Maria, e que, portanto, ajudava muito a própria igreja da minha cidade. Então eu nasci nesse ambiente, por um lado, a minha mãe muito religiosa e meu pai, um homem fazendeiro. Por muito tempo ele dirigiu a política em Heriotaba, sobretudo quando, juntamente com o nosso então governador Menezes Pimentel, que o nomeou prefeito em 1937 e permaneceu até 1945. Mas, imediatamente, ele, juntamente com os políticos Menezes Pimentel e Zé Martins, ele participou da criação do PSD, Partido Social Democrático, e permaneceu nele a vida toda até quando surgiram os 2 partidos, na época, em 64, o Arena e o PMDB. A minha primeira formação foi em Heriotaba, onde portanto, fui alfabetizado, fiz o primário, quando então, aos 12 anos, eu fui para Sobral, que tem a parte completa a minha formação, sobretudo nessa área do ensino fundamental e médio. E fui para o Seminário São José de Sobral, seminário este que eu permaneci durante 6 anos, fazendo toda a minha formação do ensino fundamental e médio, e local em que eu tive o privilégio de ter estudado numa escola de tempo integral e com ótimos professores. E depois, concluído o Seminário São José, eu passei rapidamente 1 ano em Fortaleza, no Seminário da Prainha. Em seguida, fui transferido pelo bispo para o Seminário de Olinda, em Recife, onde eu concluí a minha faculdade de filosofia, quando então eu fui enviado pelo bispo de Sobral para estudar em Roma, a fim de completar a minha formação. E em Roma eu fui para o Colégio Pio Brasileiro e estudei na Universidade Gregoriana durante 4 anos. Terminei teologia, fui para Paris, e Paris então eu concluí meus estudos fazendo ciências políticas, ciências sociais e também um mestrado em administração pública. É o momento em que eu participei também de um grande evento, que foi em maio de 68, na França. Em 1970, retornei ao Ceará
e fui convidado pelo então reitor, professor Antônio Martins Filho, o reitor dos reitores, para ensinar no curso de Ciências Sociais, onde eu passei, me vinculei à Universidade Federal do Ceará, mas depois de um ano e meio de ação, eu fui com um grupo de professores de Brasília, a convite do Ministério, para implantar a Universidade do Piauí, e lá permaneci também 1 ano e meio. É o momento em que eu retorno para Brasília, e em Brasília eu permaneci 18 anos da minha trabalhando, em primeiro lugar, no Ministério do Interior, no Projeto Rondon. Em seguida, me transferi para a Secretaria de Planejamento da Presidência da República. Eu passei trabalhando na área de reforma administrativa, na CEMOR, Secretaria de Modernização da Presidência da República, quando então eu fui convidado para trabalhar no gabinete do ministro da Educação, Eduardo Portela, onde eu permaneci 8 anos e meio. É o momento, portanto, de o meu retorno ao Ceará, tendo sido convidado por um colega meu, que trabalhava no IPEA da Presidência da República, Antônio Magalhães, juntamente com o pedido secundado pelo governador Tasso Gereissati, que iniciava o seu governo. É o momento que eu retorno para o Ceará. Todo cearense sai e depois volta. No Ceará, eu me vinculei ao retorno à Universidade Federal do Ceará, que já estava vinculado, e ao chegar, tendo participado do governo, da preparação do governo Tasso Gereissati, eu fui, ao chegar logo, o doutor Martins, reitor da Universidade Federal do Ceará e o reitor dos reitores, ele imediatamente me convidou, disse: Teodoro, você está aqui trabalhando no governo, mas você vai guardar, a partir do momento que começar a funcionar o governo, eu vou lhe pedir, lhe convidar para você ser o primeiro reitor da Universidade Regional do Cariri, projeto que eu já elaborei, fui aprovado, e você vai ser o executor desse projeto. É o momento, então, em que eu retorno para o interior, sobretudo para conhecer e trabalhar nessa região maravilhosa que é o Cariri, em Crato, Juazeiro e Barbalha, onde eu implantei a URCA por 3 anos, e novamente, no mesmo governo, Tasso Gereissati, fui convidado para retornar ao Ceará, que é, sobretudo, a Sobral, no caso, que é a minha cidade, a minha segunda cidade. A figura de Dom José Tupinambá da Frota, o primeiro bispo de Sobral, que ficou na diocese de 1916 a 1959, quando da sua morte, portanto, mais de 40 anos no seu bispado, e ele foi, de certa forma, que montou a sua diocese, que foi a primeira diocese, juntamente com o Crato, a outra diocese que desmembrou da Arquidiocese de Fortaleza, e ele se preocupou, em primeiro lugar, de formar os seus padres para formar os seus seminaristas. O Brasil realmente, muito tardiamente, veio acordar que a coisa mais importante para a sociedade é a educação. Tudo depende da educação. Nada lhe escape. E é com a educação que nós vamos transformar as nossas nações. Sabemos que esse aspecto ele é fundamental. Eu tive esse privilégio de ter estudado numa escola de tempo integral, que é a escola que deve prevalecer, porque o estudante tem tempo não só para estudar, como também para ler, para desenvolver-se, desenvolver a sua formação. As pessoas que são hoje, têm uma formação já realizada, elas têm uma posição melhor na própria sociedade. Isso é fato comprovado nos países desenvolvidos, e aqui no Brasil, o Brasil está começando a querer importar, trazer de fora mão de obra, porque nós não temos mão de obra qualificada. Realmente tem que ter mais e mais pessoas formadas para poder progredir na sua vida
da sociedade. Quando eu saí de Roma, em 1966, e fui para Paris, eu realmente cheguei em Paris, nessa cidade da luz, uma cidade maravilhosa, e entrei em contato de imediato, dado o fato de ter estudado no Instituto de Estudos Políticos da Universidade de Paris e ter estudado também, concomitantemente, no Instituto Católico, feito Ciências Sociais, me chamou a atenção a efervescência. Naquela época, de 67, 68, Paris tinha 5.000 brasileiros refugiados, que realmente, de certa forma, nós encontrávamos brasileiros em tudo que era canto, sobretudo estudantes, professores, que com o golpe de Estado acontecido aqui no Brasil, realmente muitos foram para a Europa, notadamente Paris, o que representava, e aliás o que representa Paris para o mundo, a cidade da liberdade, a cidade que abriga gente de todo canto do mundo. E naquela oportunidade a Universidade de Paris estava em efervescência. Havia toda aquela luta entre esquerda e direita, os estudantes realmente viviam em ebulição permanente. E isso fez com que, em maio de 68, houve uma greve geral dos estudantes, apoiada pelos sindicatos e pela toda a sociedade. E chamava a atenção porque os estudantes queriam realmente transformar a universidade, fazer com que a universidade realmente respondesse os anseios da própria sociedade francesa, que tinha havido uma mudança depois da guerra, sobretudo com o mercado comum europeu, tinha crescido e estava, portanto, nessa efervescência muito grande. Tive um professor Alain Touraine, que ele defendeu sua tese da teoria da ação, e ele ensinava a Escola Prática de Altos Estudos. E ele, por volta de 68, mas no início do ano, ele já dizia, quando falava na sala de aula, ele dizia que aquela efervescência toda era prenúncio de algo mais importante que estava acontecendo no mundo. É que aquelas lutas entre direita e esquerda, entre brancos e pretos, ricos e pobres, isso aí realmente vai se transformar cada vez mais naquilo que faz parte da essência do que está sendo discutido aqui, que nós estamos marchando para uma sociedade do conhecimento, onde o que vai dominar é o conhecimento, ou seja, aqueles que sabem, aqueles que não sabem. Aqueles que sabem vão dominar o mundo. Isso aqui nós estamos vendo que vai realmente provocar esta mudança que vai acontecer no mundo. Ou seja, os países cada vez mais ricos vão se preocupar com aquilo que é essência, que é o conhecimento, e do conhecimento a tecnologia, o desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento cultural, que vai dar condições para que os países possam trabalhar em prol da coletividade, em prol do bem comum. Então, naquele momento, foi um momento de muita efervescência, e você poderia dizer até que você viveu um momento de utopia. Tal era a transformação de uma cidade tradicional, como Paris, de uma elite também muito cônscia dos seus privilégios, e de uma hora para outra você vê, em plena praça pública, uma confraternização entre as pessoas em busca de um novo tipo de país, um novo tipo de sociedade que fizesse valer os direitos do homem e que ele gozasse de mais liberdade. É como se fosse o retorno ou a prática de querer colocar em prática o slogan da Revolução Francesa. Igualdade, fraternidade e liberdade, ou seja, buscar para que os homens sejam livres, para que os homens sejam fraternos e que tenham uma igualdade entre os homens. Isso realmente foi aquele mês de maio de 68, como nós recebíamos, ou melhor, Paris recebia gente de todo canto. Da minha escola de ciência política, ali
tinha gente de todo canto, tinha gente da China, da União Soviética, do Brasil, de toda a América Latina, que iam colher, portanto, fazer seus estudos em Paris. E isso causou em todos uma impressão muito grande e um envolvimento para realmente deixar incutido que essa revolução, o movimento de maio, que queria provocar essa revolução, que depois, dado a própria situação da cidade de Paris, foi levada aos Estados Unidos e veio depois para o Brasil. Ao chegar depois, em 1970, retornando ao Brasil, eu pude perceber que aquele movimento também estava sendo germinado aqui no Brasil, sobretudo em decorrência do que houve com a Revolução de 64, que provocou, portanto, um período de ditadura que, de certa forma, veio trazer problemas ao país, notadamente no que diz respeito à vida das universidades, que estava muito aquém daquelas universidades europeias, porque o número de estudantes universitários era muito pouco e a universidade ainda era só para a elite. É quando, então, a gente começa a observar aqui no Brasil, começa a surgir o movimento de pedir também que haja liberdade, que haja realmente democracia e que o povo tenha condições, porque o Brasil, a essa época, estava muito aquém, notadamente pela situação educacional do seu povo. E realmente foi um momento ímpar, porque eu tive a oportunidade de, a partir de Paris, conhecer toda a Europa, conhecer toda essa movimentação e saber que aquilo se irradiava a todos os países do leste, a todos os países da América do Norte e América do Sul, que realmente deixou resultados e provocou essa consciência que cada vez mais o homem tem que ser um homem livre, tem que ter igualdade entre todos, é um direito que é constituído pelas constituições de todos os países, notadamente a nossa, e também pela própria condição daquelas pessoas que acreditam em Deus, da igualdade entre os homens, todos filhos de Deus, e que devem realmente ser solidários naquilo que fazem, naquilo que executam durante a sua passagem aqui na Terra.